Estamos começando mais um programa A Polêmica aqui pelo canal 25 da Via Cabo, terceira Via TV. E hoje nós temos a grata presença do deputado estadual Roberto Henrique, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Deputado, é uma grata presença sua aqui e eu tenho certeza que os nossos telespectadores ficaram muito felizes com as suas abordagens. Cláudio, muito obrigado pelo seu convite. Quero também agradecer a forma carinhosa como eu fui recebido aqui por todo o pessoal do jornal, né, ITV Terceira Via. É um prazer enorme estar aqui, parabenizar essa iniciativa no meio da comunicação social, não só em Campos dos Goytacazes, mas em toda a região, que é de uma importância tamanha nessa ligação de todos nós com a população dessa região de tantas tradições históricas. Quero também saudar a quem nos acompanha pela TV Terceira Via. Eu acho que o primeiro tema para a gente abordar aí, um tema interessante, seriam as audiências públicas, né? Que estão sendo agora revitalizadas por uma série de questões. E uma delas, a primeira importante que a gente deve colocar aqui, se refere a um caso rumoroso, um caso criminal, né, que envolve inúmeras especulações na imprensa, na sociedade, que são o caso intitulado Meninas de Guarulhos. Né? Caso que envolve prostituição, pedofilia, uma série de questões importantes. E o deputado, esta semana, vai explicar para a gente pormenorizado, mas teve uma reunião com o presidente da Câmara de Campos, o Edson Batista, e formalizou a data dessa audiência pública em Campos. E antes que ele explique, eu gostaria só de fazer um questionamento a ele. Partindo do princípio que nós estamos dentro de um processo que requer uma certa confidência em pessoas que estão incluída nos autos e questionamentos, como é que a audiência pública vai surtir efeito nesse sentido? Qual a ideia sua e o que você espera dela, que está tocando realmente num ponto nefrálgico, um ponto importante para a nossa comunidade? Ela vai ajudar, Cláudio, a vir à lume todas as explicações necessárias à população de Campos sobre esse caso pavoroso que, em 2009, tornou-se público através da rede de blogs, através de jornais de circulação na cidade de Campos e na região, bem como em revistas e até em reportagens televisivas. Veja bem, causa-nos espanto, em 2009, chegar a notícia para essa cidade que não tolera covardia, uma cidade que teve pioneirismo na instalação do Estatuto da Criança e do Adolescente, foi das primeiras cidades brasileiras a instalar o Conselho de Direitos da Criança, a segunda cidade brasileira a ter um processo eleitoral para a escolha dos conselhos tutelares, que é um instrumental importantíssimo para a garantia dos direitos da criança e do adolescente, e eu tive a honra de presidir, à época, em 1991, todo esse processo. É inconcebível esse silêncio absurdo de um caso que chegou à população, dando-nos notícia através dos veículos de comunicação de 2 assassinatos de menores, da existência de uma rede de pedofilia, da existência de sumiços de menores, bem como notícias que nos chegaram também até da prática de extorsão. Essas notícias vieram, a cidade ficou estarrecida, a cidade espera, a nossa população espera não vingança, como nós também, as autoridades, não podemos ter qualquer tipo de sentimento de vingança. O que nós esperamos é justiça, que sejam punidos exemplarmente aqueles que estão envolvidos nos casos de pedofilia, bem como aqueles que estão na prática da pedofilia. Até porque não pode haver a impunidade, porque senão estaríamos estimulando a existência de outras redes de pedofilia na nossa cidade. E a audiência pública, quem seriam os atores dessa participação? A audiência pública, ela não tem o poder de polícia, né? Não é uma ação extrema do Legislativo, como uma CPI. Mas se for preciso evoluirmos para uma CPI desse caso, nós vamos evoluir, porque não podemos tolerar esse silêncio. Então, veja bem, por que a gente adota a audiência pública como esse instrumento primeiro? É porque essa audiência pública
congregando comissões permanentes da Assembleia Legislativa, isto é, a Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo deputado Marcelo Freixo, a Comissão da Mulher, presidida pela deputada Inês Pandeló, a Comissão da Criança, presidida na Assembleia pelo deputado Elcio Ângelo. A mobilização que estamos fazendo no âmbito dos órgãos que defendem o direito da criança e do adolescente, tanto a nível do Estado do Rio de Janeiro como a nível do país. Não é isso? Nós temos certeza que servirá, junto com a opinião pública, junto com a população, servirão essas ações no sentido de dizer para as autoridades policiais e as autoridades do Judiciário ou do Ministério Público, perguntar a eles a quantas andas esse inquérito. Essas pessoas vão ser convidadas? Nós sugerimos, eu como requerente dessa audiência pública, eu sugeri uma relação muito institucional, porque os nomes que eu vou falar aqui não é de ninguém que esteja indiciado ou culpado, não, são as autoridades. Eu optei por encaminhar, né, um roteiro a partir das informações que me foram chegando, porque chegaram informações, né, de pessoas que me colocaram, né, muitos relatos, porém pedem para não se identificar. Coleta de informações que você obteve. Por medo, chegou também às minhas mãos parte de um inquérito, né, sem remetente, né, portanto eu tive a cautela de não divulgar o teor desse inquérito, apenas eu, a partir do que eu ouvi e do que eu li e tive acesso, eu fiz um roteiro e encaminhei como deputado requerente da audiência pública a Comissão de Direitos Humanos, a Comissão da Mulher e a Comissão da Criança, dando o seguinte roteiro, sugerindo o seguinte roteiro, que convide as duas conselheiras tutelares, à época de 2009, porque a menina que se escapou, né, de um local onde as crianças, né, ela dizia que era um cárcere, essa menina se socorreu de alguém que a levou no Conselho Tutelar. As conselheiras tutelares fizeram o certo, quero até parabenizá-la. Elas foram até a delegacia de Guarulhos, onde os fatos narrados pela menina ao conselho aconteceram. Ela se dirigiu à delegacia de Guarulhos. Então, portanto, eu sugeri que chame as duas conselheiras, o delegado que instaurou o inquérito, que é o doutor Geraldo, depois que convide também, na sequência, a delegada assistente, que tem uma delegada assistente, depois que ouça os inspetores que fizeram as oitivas e, por último, o promotor público, doutor Leandro Manhães, porque foi até a ele, ao parquê, todo o trabalho investigatório. Todo o trabalho investigatório chegou ao parquê, isto é, ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa deste membro do parquê, que é o doutor Leandro. A única pessoa acusada que eu sugiro que seja ouvida na prisão aquele rapaz que está preso. Um rapaz de codinome Alex, que foi preso numa ação policial em um ambiente, né, que a gente não pode precisar, né? Aqui na minha memória eu não gravo, não está gravado o endereço, claro, e nem o número da casa, mas existe esse registro na delegacia, existe esse registro na imprensa, em que este rapaz de codinome Alex foi preso e nesse local existiam menores. Tanto que uma das fotos que saiu na imprensa estão duas meninas de costas, que o jornalista muito bem teve cuidado de preservar a identidade. Tanto o repórter fotográfico como o jornalista presente tiveram a cautela de não divulgar a imagem das meninas. Então, perfeito, é um fato pavoroso, é inconcebível que desde 2009 notícias graves vêm à nossa comunidade, são 4 anos, até agora ninguém foi indiciado, né, denunciado, não foram a juízo, ninguém foi punido. Chegou ao conhecimento do Senado da República
E o senador Magno Malta nada fez. Você acha que apenas fez uma indignação de Araque. E não veio aqui, né? Quero dizer aqui, correto, e aqui não veio. Outros órgãos tiveram notícias, um caso desse teve repercussão nacional e ninguém Você acha que essa dificuldade de isso se transformar em um processo em si se deve a quê, na sua opinião? Olha, eu não tenho opinião formada, eu tenho opinião formada sobre o tempo, claro, correto? Eu tenho opinião formada de que eu acho inconcebível um caso desse, 4 anos e ainda não ter gente denunciada. Até porque, veja bem, há poucos dias aconteceu no Rio de Janeiro o assassinato de um turista alemão ou francês. Em 48 horas o caso foi esclarecido. O caso da van também, do estupro daquele casal. O caso da van foi esclarecido. Todos foram presos. Então, né, esses casos têm que ter a celeridade. Parabéns. Mas para este outro caso pavoroso, acontecido em Campos, que inclusive gozaria de uma necessidade, de uma celeridade, até para inibir outras possíveis redes de pedofilia, está aí, sem qualquer explicação. A comunidade de Campos, que ficou estarrecida à época e continua estarrecida quando a gente aborda esse tema, tenho certeza. Então, eu, como deputado, fiquei observando, sei da complexidade do inquérito. Eu cheguei há 2 anos na Assembleia Legislativa e dei um tempo porque me chegavam notícias de que iam haver denúncias de pessoas que estavam com possibilidade, com indícios fortíssimos de prática delituosa. Aí, não chegando a termo, aí sim, por meu dever de consciência, eu não estou fazendo nada porque eu sou bonzinho, porque eu sou melhor que ninguém, nada disso. Estou apenas cumprindo o meu dever de parlamentar. O meu dever de usar os instrumentos que estão às minhas mãos, quais são? A audiência pública, que é um instrumento eficiente, e, se necessário, uma CPI. Eu apenas não adotei o critério da CPI para poder até a audiência pública substanciar uma futura CPI, se for necessário, e também para não ser radical. Porque se uma CPI que não é bem preparada, bem elaborada, ela termina em pizza, como a grande maioria das CPIs, e quem me conhece um pouquinho, só um pouquinho, sabe que jamais eu inicio um trabalho sem terminar. Eu pego a coisa e vou levar até o final. A minha parte, aquilo que couber a mim, correto? E estarei por dever de ofício, por obrigação, por empregado da população, através do mandato que a população me deu, eu estarei sempre pronto a dar as informações que a população precisa sobre todos os outros casos. E de forma especial, num caso triste desse, nós temos que levar a opinião pública a pressionar os instrumentos de poder, seja do poder judiciário, seja do poder legislativo, o poder de vocês também, da mídia, no sentido de cobrar explicações e que esse caso tenha fim. Qual o fim? Fazer justiça. Só isso. Outra questão importante também é a questão referente a 1001. Né? Nós sabemos que quem viaja ao Rio de Janeiro de ônibus não tem quase que nenhuma opção, a não ser ônibus que estão de passagem. A 1001, ela impera nesse trajeto há muitos anos, há muitas décadas, e obviamente, sem concorrência direta, os serviços caem na sua qualidade. Então, existe uma série de reclamações da estrutura, do mau cheiro, dos atrasos, enfim, uma série de coisas de uma empresa que, com todo o respeito que lhe é devido, é uma empresa que corre solta, sem concorrência, né? E devido a isso e a outras questões que o deputado vai apresentar, haverá também uma audiência pública para discutir esta prestação de serviço, né, que é feita pela empresa 1001. Deputado, o que te fez viabilizar essa audiência pública e quais são os principais problemas que serão abordados? O Cláudio Andrade, só voltando com a sua permissão ao caso anterior, sim, nós esquecemos de falar a data da realização da audiência pública do caso que ficou conhecido em Campos e no Brasil inteiro como Meninas de Guarulhos. Essa audiência pública, ela foi deliberada, depois se deu um tempo para a gente prepará-la e depois definida a data. Já foi preparada a audiência pública,
já recolhemos o que pudemos recolher de informações e definimos a data com os presidentes das comissões que estarão aqui em Campos. Será no dia 17 de maio, às 14 horas, na Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes. Então, você pode também, através do nosso Facebook, receber ali as informações, bem como as informações da imprensa, né? E se você tem alguma informação, mesmo que seja sigilosa, é só manter contato com o nosso gabinete 2588-1245, DDD 21, lá na capital do estado. Bem como pode, através do nosso Facebook, dar informação pública se você achar que é necessário. Se não, é só me procurar. Qualquer informação reservada é só marcar que eu encaminharei a você a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Então, focando agora na segunda questão da 1001, gostaria que o Roberto apresentasse para a gente os principais temas que ensejaram a criação da audiência pública da 1001. Olha, Cláudio, eu gosto muito desse instrumento da audiência pública. Primeiro que é um instrumento equilibrado. Vamos aproveitar que falta só um minuto para terminar o bloco, é um assunto que demanda uma extensão maior. Vamos relembrar aqui o dia 17 de maio, às 14 horas, na Câmara dos Vereadores de Campos, audiência pública Meninas de Guarulhos. Nós vamos ao intervalo, lembrando a vocês que críticas, dicas e elogios ao programa polêmica@gmail.com. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta com o deputado estadual Roberto Henriques.